Olá! Nossa Vale TV preparou um grande projeto multimídia para comemorar os 200 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Brasil, com conteúdos multiplataforma, produtos especiais e eventos de cultura, entretenimento e esporte. Estamos celebrando passado, presente e futuro de um jeito único e de uma maneira que só quem se dedica exclusivamente à nossa região pode fazer. Lançamos a contagem regressiva para o bicentenário desde os 2000 dias, um selo especial comemorativo que vem sendo usado desde 2020, e o Vale, um projeto ousado que reúne 40 edições de uma série impressa comemorativa em formato de jornal, eventos pela região que vão desde a escolha de uma corte, eventos de música, jogos germânicos, até programas especiais, podcasts e concurso de fotografia. Tudo para que a comemoração do bicentenário seja celebrado à altura da sua importância histórica. O nosso Conversa de Peso de hoje integra esse calendário histórico visando olhar para o futuro da nossa região. Quero agradecer demais aos nossos parceiros que junto com a gente estão construindo esse projeto, muito especialmente aos nossos apoiadores culturais que patrocinam o Projeto Vale, junto com a gente, o patrocinador Ouro, o Colégio Notarial do Brasil, Subseção RS, Mercator Feiras e Eventos, a nossa Sicredi pioneira. Patrocinadores Prata, a Sicredi Pioneira, a HS Consórcios e a nossa Estação Sapatão. E os patrocinadores Bronze, Unimed Vale dos Sinos, Grupo Krause e INH. E muito especialmente aos nossos parceiros aqui do nosso Conversa de Peso, né? Nossa Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, e o apoio de Locofer, fechaduras e acessórios. O meu convidado de hoje já esteve comigo aqui em outra oportunidade. Fizemos uma bela entrevista contando um pouco da sua história que se confunde diretamente com a história da preservação do nosso patrimônio histórico regional e também da nossa Fundação Sheffield. Meu querido amigo Ângelo Heinheimer, curador da nossa Fundação Sheffield. Boa noite, Rodrigo. Um prazer estar novamente aqui. Sempre ótimo te ter com a gente, Ângelo. Da mesma forma. Tenho frequentado muito a casa. Curador também do nosso museu Casa Schmidt Press, museu comunitário Casa Schmidt Press. Exatamente. A Fundação Sheffield também agrega a Casa Schmidt Press. E estavas aqui falando dos 200 anos, nós somos o resultado, na verdade, tanto a Fundação Sheffield quanto a Casa Schmidt Press, dos festejos do Sesc Centenário de 1974. Então, os 200 anos também chegam aí com o nosso cinquentenário, pode-se dizer assim. E com o desafio, Ângelo, de ter também elementos que promovam uma nova sociedade, né? O centenário foi isso, o Sesc Centenário foi isso, e a gente não está percebendo o legado dessa presença para esse bicentenário, né? Exatamente. Nós tivemos um grande legado lá no centenário, que foi justamente a costura da emancipação do município, né? Com a vinda do Borges de Medeiros para Novo Hamburgo, com a grande feira agroindustrial, né? Que aconteceu no centro de Novo Hamburgo, na área que hoje é a Praça 20 de Setembro. E no Sesc Centenário tivemos grandes eventos, né, estaduais, né, como o lançamento, como concurso da monografia dos 150 anos, que o historiador Carlos Runte tirou o primeiro lugar nesse concurso e tal, e fez um excelente trabalho antes e depois do Sesc Centenário. E nós tivemos no Sesc Centenário a volta do Sheffield para a cidade, que de uma certa forma foi o que viabilizou a criação da Fundação Sheffield e todos os desdobramentos, né, depois também com a preservação, primeiro da Casa Schmidt Presser, depois com o centro histórico, né? Então hoje nós temos um prédio tombado, que é a Casa Schmidt Presser, que foi tombado já em 1985, que é o primeiro bem relativo à imigração alemã tombado pelo IPHAN no Brasil, né? Então é muito importante. E depois esse tombamento foi também levado para todo o centro histórico, que foi tombado em 2015. Né? Então, o próprio Sheffield ainda conseguiu curtir por um período muito curto, mas esse tombamento federal de todo o centro histórico. A saber, é o maior conjunto urbano aí tombado pelo IPHAN relativo à imigração alemã no Brasil. Isso não é pouca coisa, Não né, é pouca Ângelo? coisa.
Quando a gente fala do nosso conjunto histórico, a gente ainda tem uma área que me parece sofrer de algumas possibilidades ali que não são auspiciosas, né? Que não está devidamente protegida nem pelo IFAI, nem pelo IFU. Aliás, parte dela já esteve, inclusive, nós protegida. Temos um problema muito sério. O tombamento municipal é sempre um problema. A gente tem pouquíssimas casas tombadas aqui. O que hoje é uma ferramenta importante é o inventário do patrimônio. Então, são mais de 300 imóveis por toda a cidade aí que são inventariados, né? E o corredor cultural, que já foi tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, né? Teve há cerca de 5, 6 anos, teve o seu tombamento arquivado. Isso ainda está judicializado, né? Nós ainda temos alguma esperança que isso retorne, porque é uma área muito importante. É justamente a área por onde a cidade evoluiu para o Novo Hamburgo, né? É a passagem de Hamburgo Velho para o maior Novo centro Hamburgo. Urbano do município era Hamburgo Velho. Exatamente. E esse novo centro se formou a partir da chegada do trem. É o núcleo inicial, né? E o corredor cultural também, eu posso dizer até que é o berço, ou um dos principais berços da industrialização do Estado. Aquilo foi uma área industrial muito importante, com curtumes, com metalúrgicas, enfim, uma série de grandes indústrias. Anterior ao 4º distrito de Porto Alegre, Ângelo. Quase contemporâneo, mas anterior ao 4º distrito. Então, é uma área muito importante, que hoje ela tem a proteção do inventário, né? E nós temos belas iniciativas, né, que estão sendo desenvolvidas ali, da iniciativa privada sempre, né? E que estão segurando ali, que estão levando o público, que estão usando aqueles imóveis para fins principalmente comerciais, né? Então, estamos num bom caminho, mas nós ainda precisamos de uma legislação mais efetiva e mais clara também, para que dê segurança jurídica aos investidores também, para quem adquire imóvel ali saiba realmente o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? Que as coisas sejam realmente mais objetivas, né? Então, mas estamos conseguindo de uma certa maneira, uma maneira importante, segurar esse patrimônio que é o segundo conjunto mais importante. Primeiro é o centro histórico, depois vem o corredor cultural e tem outros imóveis pela cidade, né, que também são inventariados e que são igualmente importantes a esses que estão nesses conjuntos. Casarão Friedrich, Casarão a Casa Friedrich. Jacó Creff. A Casarão Friedrich é a segunda casa mais antiga do município, né? E tem uma área maravilhosa, a área verde. Então é muito parecida a situação da Casa Friedrich com a situação da Casa Schmidt-Presser, que tem o seu lote todo preservado, que hoje é o Parcão, né? Então, o lote do João Pedro Schmidt, do imigrante João Pedro Schmidt, ele está praticamente íntegro, né, com a sua casa, né? Então, mais ou menos isso que acontece com o Casarão Friedrich, que até melhor que a Casa Schmidt-Presser, tem todos os seus anexos, tem toda a sua estrutura de propriedade rural ainda no centro da cidade, pode-se dizer, né? Então, é um bem muito importante, e que ele alberga ali várias coisas importantes. É uma propriedade rural, tem a tafona, tem muito a participação naquela área ali, como o antigo bairro África, do afrodescendente em Novo Hamburgo. Então é uma área muito especial, né? E que nós temos ainda, felizmente, essa área bastante bem preservada, né? Ô Ângelo, quando a gente fala assim, estamos longe de uma legislação mais apropriada, é porque, por exemplo, municípios como Dois Irmãos está bastante avançado nisso. Dois Irmãos tem uma longa trajetória já. Dois Irmãos teve os seus primeiros imóveis tombados pelo município há mais de 20 anos, né? No momento que tu estava lá, inclusive, na diretoria. Eu estava como diretor de cultura lá, e nós conseguimos fazer esse trabalho que realmente ele sempre foi continuado, ele sempre andou para frente, né? Aqui no Novo Hamburgo nós já tivemos momentos áureos, tivemos retrocessos e tal, mas nós temos ainda um grande patrimônio histórico. O que te movimentou para ser uma pessoa hoje defensora do patrimônio histórico? Não tenho nenhuma dúvida do tamanho do Sheffield, da relevância dele nessa formação, mas também tenho certeza que foram muitas
as influências que tu teve? Não, e principalmente inteligência. Eu acho que a questão de patrimônio histórico é uma sensibilidade básica, né? Nós precisamos preservar. Mas não é óbvio nem em nosso 2024, passado. muito menos há 25, a Não, eu acho que 35, a nunca 50 anos será atrás. óbvio, Né? mas deveria ser, né? Ok. Porque hoje as cidades aqui da região, Dois Irmãos foi muito inteligente, porque Dois Irmãos, ela não mudou 100% o seu modelo econômico, mas ela fez uma grande mudança quando começou a trabalhar com turismo e turismo cultural. O patrimônio histórico e natural é a principal matéria-prima desse desenvolvimento turístico sustentável, né? Então, o que se apresenta numa cidade como Dois Irmãos não é uma Teuto Disney, assim, não é uma coisa criada para impressionar turista. É o que existe na cidade, que está preservado, que está sendo recuperado. Também o tombamento ele não é o remédio para todos os males, né? Mas ele é uma ferramenta que ajuda muito na preservação. E principalmente quando se tem o entendimento que aquilo pode ser aproveitado para a melhoria da cidade, para a geração de renda, enfim, né? Para uma política de sustentabilidade e tal. Então, acho que Dois Irmãos ele é um exemplo a ser seguido, né? Mas também é outro, como é que eu posso te dizer, é outro cenário, né? Novo Hamburgo tem um patrimônio muito grande, já perdeu muita coisa, mas ainda tem muita coisa que a gente espera conseguir preservar para as futuras gerações, né? E não falta área para construção em Novo Hamburgo. Nós não temos uma cidade que precisa ser a cada meio século, um século, ser desmontada e ser reconstruída. Nós podemos ampliar a cidade para muitos lados, né? E o patrimônio histórico, assim, finalmente estão surgindo investidores sensíveis, né, que estão que estão cumprindo um papel muito importante. O movimento marco, pontapé inicial disso tudo foi o Sheffield na nossa região. Exatamente, e foram os festejos do Sesc Centenário que trazem o Sheffield de volta para a Itália. O Sheffield estava na Itália desde 59 e Cidadão florentino, sim. Cidadão florentino, muito bem estabelecido lá. E em outubro de 1973, por ideia do nosso saudoso Alceu Feijó, o prefeito Miguel Schmitz convida o Sheffield para participar dos festejos do Sesc Centenário, que aconteceriam no ano seguinte, né? E o Sheffield prontamente aceita e vem com a ideia de simplesmente fazer uma exposição retrospectiva, né? E dessa exposição, que foi dentro da Sesc Brau, que foi nos pavilhões da FENAC, foi o espaço mais visitado da feira, né? E aí teve o grupo de empresários de Novo Hamburgo, amigos do Sheffield, o próprio Cláudio Strasburger, Paulo Wolff, Vitor Hugo Kunz, eu devo estar esquecendo alguns, o Miguel Schmitz, que foi o principal elemento a ser sensibilizado, ficou sensibilizado e fez o convênio com o Sheffield, adquiriu o prédio que hoje é a Fundação Sheffield. Então o Miguel é o culpado de tudo, o Miguel e o Feijó, queridos. Então aquilo foi o início, e com a Fundação Sheffield, com aquela sede, o Sheffield começou a justamente trabalhar o entorno, né? E o primeiro bem a ser salvo desse entorno foi justamente a Casa Schmidt-Presser, que se pode afirmar que é a casa de Enxaimel mais antiga, eu acho que de toda a região, né? Que ela já aparece em 1831. Né? Com certeza ela é anterior a isso, logo Exatamente. dos primeiros anos, momentos da imigração, que no primeiro momento se deu através de choupanas, casas provisórias, e quase todas as que eram mais fixas já estão derrubadas ou são posteriores a essa data, 40, aquela 50, casa teve né? uma situação muito interessante, como a rua em Hamburgo Velho, ela foi rebaixada em 1922, 23, a casa ficou meio que num pedestal, né? Isso garantiu também a conservação da casa, porque é uma casa em madeira e barro, né?
ela foi conservada a partir de várias adaptações que foram feitas internamente, de pedra para dar sustentação para ela, enquanto a rua era diminuída. Exatamente, ela foi toda explorada. Ela ganhou um novo andar. Sim, ela ganhou um novo andar para baixo, né? Como a Fundação Schaeffler também, como a Casa da Lira, né? Então, realmente é uma coisa muito... Pensar nisso, uma obra dessa, 102 anos atrás, é magnífico, né? Eu hoje ainda dei uma entrevista assim, a casa, a gente pode dizer que aqui não é redundante subir um andar ou descer um andar, porque é uma coisa maluca, uma casa que já existia, né? Teve um andar inferior, né? Ô, Ângelo, esse movimento do Schaeffler, que foi muito criticado pela sociedade na época, não sei se o Schaeffler chegou a se recuperar disso. Talvez não criticado, mas não compreendido, né? Ninguém tinha alcance, ou poucos tinham alcance. Dizer ninguém não é bem correto. Poucos tiveram alcance para imaginar o que o Schaeffler já pensava para Novo Hamburgo, né? De ter um centro histórico estabelecido, de desenvolver ali um comércio especial, de ser um lugar agradável para a cidade como um todo usufruir daquele centro histórico, né? Então, assim, o principal nós temos, que é o centro histórico, né? Então, agora precisamos realmente fazer daquilo ali um belo projeto turístico, né? Precisamos ter aquilo ali uma estrutura que abrace o turista, que dê segurança, enfim, né? E ali não é só o centro histórico, nós temos o Parcão também, nós temos uma área verde integrada ao centro histórico de 54 hectares, né? Então isso também é uma coisa muito incomum, né, de se ter. Nós temos o centro histórico, que são em torno de 60 imóveis tombados, mais uma área que também é tombada pelo IPHAN, que tem 54 hectares, né? Então é realmente muito importante, e essa importância ela não diminui, ela cresce a cada ano, e eu tenho certeza que o momento certo de Hamburgo Velho ainda está por vir. A gente tem mais um momento especial em Hamburgo Velho, que é a nossa Hamburger Bergfest, também um legado dele, exatamente para celebrar, não exatamente a germanidade, mas exatamente para celebrar o patrimônio histórico, constituído por diferentes etnias naquela volta. As primeiras festas... Vamos falar sobre isso na volta do intervalo. Vamos lá. Hoje numa conversa de peso com Ângelo Heinheimer. Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit, ein Hoch auf uns.
Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o curador da nossa Fundação Schaeffer, do nosso museu comunitário, Casa Schmidt-Presser, Ângelo Reinheimer. Ângelo. Também me orgulho que nesse momento estou presidente do Conselho de Patrimônio Histórico do município até setembro. Isso é uma... Eu já fui presidente em Dois Irmãos, né, por 8 anos, agora estou há 3 anos aqui no Novo Hamburgo. Ó, tem chance para mais 5 anos pela frente. Não, é o final da minha gestão, agora está sendo aberto um novo... Um dos legados da perpetuação da obra do Schaeffer, o próprio Schaeffer nos deixou como ensinamento. Vamos trazer as pessoas para cá e celebrar a vida, celebrar esse espaço, curtir esse espaço. As primeiras Hamburger Bergfest foram ele que puxou. Exatamente. Ele criou um movimento, né, de preservação de Hamburgo Velho, né? E esse movimento ele se constituiu através da pintura das casas de Hamburgo Velho, né? Então a ideia era justamente valorizar o patrimônio histórico, né? Então o Schaeffer, no início, ele bancou as tintas, depois o seu Celestino Killing entrou de apoio, doando as tintas. E todos os domingos pela manhã ele reunia um grupo, que chegou a ter 50 pessoas, né, para pintar as fachadas das casas, né? E a cada ano desse movimento, foram 2 anos desse movimento, né, ele teve que parar, enfim, por situações não muito agradáveis. Então, a cada ano ele comemorava com uma pequena festa de rua, né? E essas festas elas foram retomadas ali no final dos anos 80, início dos anos 90, pela Associação de Amigos de Hamburgo Velho. Não é a associação de moradores que existe hoje, era uma associação de amigos de Hamburgo Velho e que tocou muito de perto a recuperação da Casa Schmidt-Presser. E através da Margot Schitz, do Oswaldo Miller, esse pessoal ali dos amigos de Hamburgo Velho, Renate Giegel, esse pessoal todo, essas festas foram retomadas e que ficaram na mão da associação enquanto a associação existiu, né? Hoje, as festas são organizadas pela Sociedade de Amigos da Fundação Schaeffer, né? Hamburger Bergfest é uma marca que pertence à Sociedade de Amigos da Fundação Schaeffer, né? E as festas cresceram muito, né? Tomaram o bairro inteiro, né? Mas elas sempre têm esse espírito comunitário, esse olhar para o centro histórico. Muitas pessoas perguntam, mas por que a festa não é feita num lugar fechado? Não é essa a ideia. A ideia é justamente mostrar Hamburgo Velho, né? Apresentar Hamburgo Velho, né? E nós temos tido festas excelentes, né? Seguras, festas muito família, né? Então dá um orgulho muito grande em estar participando da organização desses eventos. Não são eventos fáceis, uma festa de rua é um terror fazer, porque a gente literalmente a gente depende do sol, né? E num fim de semana são dezenas de milhares de pessoas que estão lá que passam por aí, curtindo. 30, 40 mil pessoas, até mais. Esse ano a festa estava programada para o mês de maio, né? Que segundo as previsões seria um mês de muito sol, né? E deu no que deu, então a festa foi transferida agora para o mês de outubro, né? O mês tradicional dela. Que é o mês que ela sempre aconteceu, né? A gente gosta muito de fazer isso porque também outubro, além de ser um mês muito agradável, é o mês de aniversário do Schaeffer, 8 de outubro, né? Então, e exatamente por isso também o dia do patrimônio histórico da nossa exatamente, cidade, né? Lei de Serjão, né? Que foi, exatamente, que foi um grande presente do Serjão Hanig ao município, né? Dar a data de 8 de outubro como dia do patrimônio histórico de Novo Hamburgo, né? O Ângelo, o que a gente vai ter esse ano? A gente já tem 3 datas reservadas, porque se chover numa tem na outra, e bom, na terceira, sempre assim, né? a terceira não vai chegar. Não, a gente sempre... Nós já tivemos uma das festas que foi na terceira tentativa, né? Então agora espero que saia na primeira, né? Que é o primeiro fim de semana após eleições, né? Que é ela ganha um dia a mais. Sim, ela ganha uma sexta-feira a mais, né?
que é tarde e noite, sexta-feira, sábado e domingo, então seria dia 11, 12 e 13. O que acontece hoje ali é que a gente tem a presença da comunidade muito mais próximo na cidade, no bairro inteiro, né? Uma apropriação disso. Sim. 40 anos depois do início daquele movimento lá, 46 anos depois, 78, 79, se eu não me engano, do início de pintura de casas e tal, a gente tem a comunidade, a maior parte da comunidade realmente compreendendo isso e orgulhosa de viver nesse lugar. Muitas pessoas daquele momento já não estão mais em Hamburgo Velho e outras pessoas foram para Hamburgo Velho justamente pelo patrimônio histórico. Por causa disso, gente da região inteira veio morar em Novo Hamburgo por causa disso. E várias pessoas adquiriram imóveis até após o tombamento, restauraram. Então, assim, é um caminho sem volta. Empresas fizeram isso. Empresas fizeram isso. Tem o Ângelo Beninato, que é um grande investidor em Hamburgo Velho, já está na 4ª ou 5ª casa em Hamburgo Velho. Nossa, Dr. Klein fez isso. Dr. Klein fez isso. O Manjericão Toscano, que é da família De Jong, também, que é o prédio do Manjericão Toscano e do Bless e da Francesca. Fiz o merchandising dos três. A gente manda o boleto para eles. Tá certo. E tem a JDK também, que tem vários investimentos em Hamburgo Velho, Jefferson. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Não me lembro da data do nosso hino de Novo Hamburgo, mas me lembro já de conhecer ele desde os anos de 84, talvez, 85, 83, quem sabe. Mas eu me lembro que nosso hino já está o destaque para o lugar onde a arte foi morar. Exatamente. Já é muito bonito isso. Já é uma bela letra e já é uma referência ao Scheffler também, a outros embrião artistas. de tudo que estava acontecendo, né, nos passos E foi um iniciais. momento de muita efervescência. Imagina obras públicas do Marciano Schmitz, do Flávio Scholes, a própria Fundação Scheffler, o Centro Municipal de Cultura foi construído nessa época também. O Centro de Cultura, a pedra fundamental dele foi lançada em 5 de novembro de 78, no mesmo dia em que foi inaugurada a Fundação Scheffler. Né? Então, sim, é uma cidade onde a arte realmente foi morar. Nós ainda temos um grande número de artistas da maior qualidade. Né? Alguns nós já perdemos, como o Scheffler, como o Carlão, como o Carlos Alberto Oliveira, que foi um dos grandes artistas brasileiros também. Mas era momento de uma simbiose do poder público ouvindo muito a comunidade. Porque se a gente olhar para como foi a conquista da Schmidt Pressa, da Fundação Scheffler no primeiro momento, pelo prefeito Schmitz, e depois por todos os trabalhos que o Eugênio Nelson inaugurou fez. A Fundação Scheffler, a Biblioteca Pública Municipal também foi uma obra inaugurada pelo professor Eugênio Nelson Hitzel. A instalação de esculturas pela cidade. A Casa Schmidt-Presser foi restaurada pelo seu filho, pelo Paulo Hitzel, que também foi quem adquiriu a área do Parcão pela prefeitura. Então, assim, sim, é que a economia do município estava muito aquecida nessas 2 décadas, ali 70, 80, até os anos 90. Né? Então, isso fez muita diferença. Né? Mas estamos retomando aos poucos também essa questão. Né? Muitos investimentos, talvez não como uma cidade 100% industrial, como já foi, mas uma cidade que tem indústria, mas tem comércio, que está muito forte também, serviços. Né? Então, mas isso aponta exatamente caminhos para o nosso futuro. Exatamente. Isso aponta uma luz no fundo do túnel. Né? Não um trem vindo, né? Pelo contrário. É luzes mesmo de caminhos para a gente fazer juntos. É luz de abertura de caminhos. Né? Estamos retomando. E eu percebo muito a sensibilidade das pessoas com as causas ambientais, com o patrimônio histórico. E o museu hoje tem um grande público que são as crianças. Né? Nós participamos de um projeto que se chama Partiu Novo Hamburgo, que é da Secretaria de Educação, e muitas crianças circulam pelo museu durante o ano. Perfeito. Chegou a 8.000 crianças no ano. Né? E isso é muito promissor, isso é muito importante, porque as crianças são levadas a conhecer Hamburgo Velho. As crianças de 10, 12 anos de idade sabem o que é um tombamento, que estão num centro histórico, que
que os seus filhos vão conhecer aquele lugar como ele está hoje. Então, andamos muito, nós perdemos muita coisa, como eu já disse, infelizmente, eu não canso de plastimar isso, né? E perdemos até coisas da nossa memória recente em Novo Hamburgo, né? Infelizmente. Mas nós temos uma grande caminhada e tivemos pessoas muito importantes nisso, como o Scheffel, como a historiadora Angela Sperr, a professora Liene Schitz, enfim, a gente conseguiu realmente... Foi um processo comunitário. Né? Como o seu Feijó, que esteve por trás de vários dos movimentos que aconteceram nos últimos 50 anos. Muito bem lembrado. O seu Feijó foi o grande artífice disso exatamente, tudo. Exatamente. A vinda do Scheffel, a própria Fundação Scheffel. A compra do Parcão. A compra do Parcão. O Feijó, de uma forma muito elegante, muito discreta, ele foi importantíssimo em todos esses movimentos. Né? Incrível. Ângelo Heinheimer, o bom é que a gente vai continuar escrevendo essas histórias, contando essas histórias, rememorando e celebrando a vida e todos esses personagens riquíssimos que fizeram parte dessa história, mas escrevendo novas páginas a partir do legado que eles deixam para todos nós, desses presentes que a gente tem na nossa cidade que eles deixaram para nós. Eles deixaram uma grande matéria-prima para a gente. Tá na hora da gente botar a mão na massa e fazer acontecer. E justamente hoje... Antigamente, eu digo antigamente que eu já estou nesse caminho há mais de 30 anos, né? E antigamente, há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, era uma coisa, de certa forma, utópica, a gente pensar em patrimônio, em meio ambiente, coisa e tal. Hoje a utopia é não pensar nisso, é negar isso. Então, já evoluímos muito. Obrigado, queridão. Eu que agradeço. De volta para uma conversa de peso com Ângelo Heinheimer, o nosso curador da nossa Fundação Ernesto Frederico Scheffel e do nosso Museu Comunitário Casa Schmidt Presser. Continue com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.